Olá, voltamos ao Paraná para a segunda parte da nossa aula. Você na primeira aula identificou, aprendeu as características do relevo do estado do Paraná. Agora nós vamos identificar as características de clima, as características da vegetação e as características da bacia hidrográfica do Paraná, fechando a geografia física. Maravilha? Muito bem, então vamos trabalhar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais dessa geografia do Paraná, que é uma geografia que nos traz a seguinte realidade. O estado do Paraná tem como predomínio o clima subtropical. O clima subtropical está aí, nesse climograma representado. Vamos dar uma ampliada para a gente conversar mais sobre ele? Isso aí, ó. Opa, aqui sou eu, não é o clima. Vamos à ampliação. Agora melhorou, tá? Pessoal, é o seguinte, o clima tropical, o clima do Paraná é um clima que se caracteriza pela realidade de uma condição que eu posso dizer que é um clima quente e um clima, é um clima frio e mais úmido. Frio por quê? Porque veja o detalhe seguinte, preste atenção na minha fala. O clima subtropical, ele é marcado por uma chuva praticamente constante. Repare aqui que o volume de chuva do estado do Paraná, predominantemente subtropical, mostra que você tem chuva ao longo do ano. Porém, veja aqui no mês de janeiro, eu vou marcar aqui o mês de janeiro, tá? E ele tem uma temperatura mais elevada. A temperatura aqui, ó, é na casa de 26 graus, tá bom? Indica então que um verão quente, porém no meio do ano, a temperatura aqui no meio do ano aqui fica abaixo dos 14 graus. Então você tem uma temperatura bem baixa no meio do ano. A umidade se mantém presente o ano inteiro. Mas o subtropical é o clima que eu posso dizer para vocês, tá? Então vamos lá que eu vou conversar com vocês agora aqui. O clima subtropical, ele é um clima que apresenta a maior amplitude térmica do Brasil. O que é amplitude térmica? A variação entre a máxima e a mínima ao longo do ano. A maior amplitude térmica anual. Um verão quente, na casa dos 25, 26 graus em média, com uma temperatura bem elevada, só que o inverno abaixo de 14 graus. Então você tem uma variação de 25 a 14, que dá aproximadamente 11 graus de variação térmica ao longo do ano. É muita coisa, tá? Então o Paraná, e com isso você tem uma média abaixo de 20 graus. Então é um estado que apresenta uma temperatura mais baixa no Brasil. Isso em função da sua latitude. O Paraná está bem abaixo, né, bem ao sul da linha do Equador, está ao sul do Trópico de Capricórnio, caracterizando o clima subtropical. Bom, você deve estar olhando que esse mapa aí ao lado, ele representa o quê? O que será esse mapa? É da classificação que condiz algumas particularidades do clima do Paraná. Na sigla, né, na classificação de Köppen, no Paraná existem 3 tipos. AF, o A indica tropical úmido e o F sempre úmido, tá? Então esse tropical úmido, eles ocorrem aqui, gente, no litoral. Vamos marcar aqui, ó, marcando. Você está vendo o azulzinho aqui? É no litoral do estado do Paraná. Aí não é o que predomina. Lembra que eu disse que o que predomina é o subtropical, ok? Então, no caso do litoral, ele já é mais úmido e ele tem uma característica de ser tropical. O que é ser tropical? Indica que ele é quente e úmido e tem uma estação de chuva predominante no caso do verão, e o meio do ano chove um pouco menos. Mas, no geral, você percebe, né, a letra C de mesotérmico, que é indicação de temperado ou subtropical. Sempre úmido, com uma diferença. O verde, que é o CFB, é um verão mais brando. Essa região aqui, ó, que agora você lembrando das aulas passadas, você sabe que aqui é a região do primeiro Planalto, é a região de Curitiba, que apresenta uma altitude mais elevada.
por ser mais elevado, nós sabemos que a temperatura é mais baixa, porque a altitude provoca temperaturas menores. Então aí você tem um verão mais brando. Já o interior do Paraná, que predomina, né, o clima CFA. CFA é o subtropical, sempre úmido, tá, com verão quente. Realmente, o interior do Paraná, durante o verão, Guarapuava, Maringá, é uma região de altíssima temperatura, tá? E apresenta calores extremos, ainda mais agora que nós estamos vivendo essas variações climáticas que vão produzindo, então, sensações térmicas elevadíssimas. Muito bem, o litoral é tropical úmido, ok? A região de Paranaguá, Guaratuba. Suba a Serra do Mar, altitudes mais elevadas, verão mais brando. É onde está Curitiba, no primeiro planalto. E eu comentei na aula passada, Curitiba é a capital brasileira que apresenta as temperaturas médias mais baixas do Brasil. É subtropical com verões brandos. Então, o que significa subtropical? Chuva bem distribuída ao longo do ano, com verão quente e inverno bem frio, que nesse caso é um inverno bem mais marcante, bem mais rigoroso. Saio, passo pelas escarpas, caio pelo interior, Ponta Grossa, Serra Geral, entro no terceiro planalto e vou encontrar uma região de subtropical com verões quentes. Aí o interior do Paraná, aquela região da Terra Roxa, aquela região dos Campos, aí é uma região de temperaturas elevadíssimas durante o verão, ok? Mas sempre com aquela umidade, mantendo-se umidade mais elevada, é um estado teoricamente mais úmido. Tudo bem? Maravilha, então você já identificou e viu que você fez uma conexão bem legal. Você já fez uma conexão com o relevo, certo? E isso é importante, tá? Isso é importante associar. Veja, o que nós conversamos tem agora aqui na tela, né? Vamos dar uma amplitude aí para você. Uma amplitude não, né? Uma ampliada, tá? Para você entender. Tá aqui. Ok? Como eu disse a você, olha só que interessante, né? Nessa região que está em azul, que indica temperaturas mais baixas, ó, a região em azul, olha, as temperaturas mais baixas estão aqui, porque é a região do primeiro planalto, região mais elevada, a região de Curitiba, que vem depois da Serra do Mar, tá? E as temperaturas mais elevadas, olha aqui, são as regiões mais quentes, pego aqui a região do terceiro planalto, interior de Umuarama, Paranavaí, tá? Campo Mourão, Maringá, é uma área muito quente. Essa região aqui também, né, a região de Foz do Iguaçu, apresenta temperaturas elevadas. Enfim, você conseguiu então perceber que o primeiro planalto é mais frio, que o segundo e o terceiro, principalmente o terceiro planalto, apresenta temperaturas mais elevadas, mas todos são subtropicais, certo? Bacana. Então, isso é importante, você já identificou. Mais uma vez, para ficar bem firme no seu conhecimento, litoral do Paraná, região de Paranaguá, região de Guaratuba, região que é o tropical úmido, um tropical muito chuvoso. E realmente, quando você vai nessa região, uma região que apresenta uma vegetação mais densa, uma vegetação que nós vamos ver de mangue, com Mata Atlântica, uma área bem úmida, né, através desse indicador dessa floresta. Repare então, né, que essa cor mais clara aqui, ela indica essa cor, a cor do subtropical com verões a menos. Por quê? Porque é uma região de altitude superior, altitudes, tanto que, só para a gente lembrar, eu vou fazer uma indicação aqui, ó, aqui fica a Serra do Mar, e aqui tem um pico mais alto do Paraná, o Pico do Paraná, e a cidade de Curitiba, a capital, que fica aqui nessa região aqui. Meu mouse aqui está dando aqui assim, ó, fica a cidade de Curitiba, que é a região mais alta dele, por isso, e uma região de muita neblina. O aeroporto
Detalhe, o aeroporto de Curitiba não fica em Curitiba, fica em São José dos Pinhais, na grande Curitiba, na região metropolitana, e sempre acontece um problema de não ter teto para decolar ou pousar, devido à nebulosidade da umidade dessa região. Já o interior do Paraná, Guarapuava, Paranavaí, essa região do interior, né, essa área aqui com tom verde, apresenta subtropical úmido, com o verão bem mais quente. Tudo bem? Então, se você está fazendo assim, ó, deixa eu te dizer, printa a tela dos mapas, printa e vai desenhando em cima, conectando. Você já agora viu os planaltos, primeiro, segundo, terceiro planalto, viu o relevo. Agora você conectou as características dos climas. E assim você vai formando, identificando o estado do Paraná. Maravilha? Maravilha. Então vamos seguir aqui a nossa aula, tá? Que vai trazendo para a gente, né, as condições do clima. Bom, há uma particularidade que são as massas de ar que elas interferem no clima do Brasil. E no Paraná, no sul do Brasil, você tem a atuação da MPA, Massa Polar Atlântica, essa que vem do sul, aqui, ó, onde está escrito aqui para nós, aqui, ó, aonde você vê esse PA aqui, a massa polar, e ela adentra pelo interior, aqui, ó, nessa região do interior do Paraná, provocando o quê? Provocando uma queda de temperatura muito intensa. A massa polar atlântica representa assim, você já viu uma notícia? Uma frente fria que vem da Argentina, adentra pelo sul do Brasil, provocando queda de temperatura? Pois bem, é a massa polar atlântica, é ela que faz isso, provocando geadas, que é muito preocupante para a atividade agrícola. O estado do Paraná é um estado que apresenta no seu interior um grande vínculo com a agricultura. Produção de café no norte do Paraná, produção de commodities no terceiro planalto, ok? Então você tem essas atividades, muita preocupação quando ocorre essas geadas, que são as frentes frias da massa polar atlântica despencando a temperatura, correto? Além disso, tá? Quem conhece mais o estado do Paraná, perto do Mato Grosso do Sul, né, é uma região que sofre uma influência da massa tropical continental. A massa tropical continental é uma massa quente e seca. Então, a presença da massa tropical continental que vem do Mato Grosso do Sul, tá, e ocupa parte da fronteira perto do Paraná, aquela região que está na fronteira do Rio Paraná, essa região é mais seca e assim apresenta uma baixa umidade devido à massa tropical continental. Está visualizando aí, ó, a TC, correto? E você viu que Paranaguá, Guaratuba, o litoral, é muito úmido. É úmido porque tem a presença da massa tropical atlântica. A massa, aquela frente úmida que vem do oceano para o interior. Acontece, presta atenção, o que acontece quando uma massa de ar vem do oceano e vai para o interior, mas encontra a Serra do Mar? Lembrou? Chuva orográfica, sim, aquela chuva resultante da umidade que vem do oceano, que quando encontra um relevo, nesse caso a Serra do Mar, que é a região mais alta do estado, vai impedir que essa umidade avance com muita intensidade, não é que impede, que não chove, mas vai provocar a chamada chuva orográfica, chuva resultante do encontro de uma massa de ar com uma unidade de relevo. E chove então intensamente na cidade de Paranaguá, na região de Guaratuba, levando a alta umidade. Viu que legal? Repetindo, massa polar atlântica, que vem do sul, né, causando geada e até neve, mais em Santa Catarina, no Paraná nem tanto, mas baixíssimas temperaturas, muito frio, provocando aquela friagem conhecida por todos. Na região mais próxima ao Mato Grosso do Sul, ao oeste paulista, você tem a presença da massa tropical continental, que é seca, provocando baixa
umidade, principalmente no meio do ano, tá? A massa tropical continental mais presente no meio do ano. E no litoral, a massa tropical atlântica, que é aquela massa de ar úmida, que quando se desloca em direção ao continente, provoca muita chuva na Serra do Mar e na planície litorânea. Por isso que o clima do litoral é o tropical úmido. Maravilha? Ó, então estamos conectando, estamos, né, mandando bem demais nesse processo, ok? Como funciona, ou melhor, como são os rios, a bacia hidrográfica? Os rios do Paraná são rios perenes, tá? Então você tem rios cheios o ano inteiro. E faz todo sentido, porque a região sul é de clima subtropical, que indica a presença de chuva ao longo de todo o ano. Nós não temos uma estação muito intensa de seca. Há um período que chove menos, sim, mas mantém-se umidade ao longo do ano. Quem tem contato, conhece o Paraná, é um estado úmido, tá? Bom, o Paraná tem os seus rios que são alimentados por essas águas, tá? E tem como protagonista dessa região o Rio Paraná, ou a bacia do Rio Paraná. Mas você vê na tela que está escrito Bacia Platina. Por quê? Porque o Rio Paraná se conecta com o Rio Paraguai, se conecta com o Rio Uruguai e deságua lá na Argentina, no Estuário do Prata. Então, é pertencente à Bacia Platina, isso mesmo. A Bacia Platina é a integração do Rio Paraguai, do Rio Paraná e do Rio Uruguai. No estado do Paraná, predomina a bacia do Rio Paraná, que tem as seguintes características. Vamos lá? Predominantemente, uma coisa interessante, olha só, vem comigo aqui na tela para a gente identificar legal, tá? Condicionado pelo relevo e pelas unidades geológicas, a hidrografia tem 92% do território afluentes da bacia do Paraná, aquilo que eu disse a vocês, né? Deixei cair meu óculos aqui, tá? Aquilo que eu disse a vocês, aonde você tem predominantemente a bacia do Paraná, com drenagem endorreica. Atenção, os afluentes, né, quando se diz drenagem endorreica, é que os afluentes correm para o Rio Paraná no interior, e os 8% fazem parte da bacia do Atlântico, vão direto para o Oceano Atlântico. Então os rios do interior, eles correm no interior para desaguar no Rio Paraná. Tá legal? Essa que é interessante. Então veja que você tem, olha só, tá? Olha aqui que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar a seguinte realidade. Opa! Vamos trocar aqui que a gente vai entender. Aqui você está vendo uma divisória, que é isso aí, ó, tá? Aqui corresponde os 8% dos rios que vão, 8% dos rios estão aqui. São rios que correm para o mar, tá? E 92% dos rios do Paraná, 92%, estão aqui, ó. Eles estão nessa região. E eles correm para aqui, ó. Eu vou desenhar para você. Esse aqui que está em destaque é o Rio Paraná, tá? É o Rio Paraná. E aí seus afluentes vêm para cá. Por isso que fala que é um sentido endorreico, porque está indo no interior. Entenderam? Tá bom? Então, essa é a característica. Deu para sacar legal? Olha só, quer ver? Olha que interessante. Muito bem, ó. Agora ficou legal nessas setinhas, não ficaram? A gente tem aqui, ó, ao seu lado, aqui, ó, do lado do litoral, você tem aqui a bacia do Sudeste. Opa, aqui, ó. Tcharam, tá, fugiu aqui, agora vai dar certinho. Então veja bem aqui, ó. Olha só. Essa aqui é a região que sai da Serra do Mar e cai no litoral. São rios pequenos, rios pouco navegáveis, rios estreitos, tá? Porque a Serra do Mar é muito próxima ao litoral. 92% estão aqui, ó. O rio Paranapanema, tá? Que é um rio que faz fronteira com São Paulo, tá bom? O rio Ivaí, que é um rio que deságua no Rio Paraná. O rio Piquiri, que deságua no Rio Paraná, tá? O Rio Iguaçu, olha que interessante o Rio Iguaçu, ó. O Rio Iguaçu, ele nasce aqui
na região metropolitana de Curitiba e corre praticamente o estado inteiro até desaguar no Rio Paraná. Diga-se de passagem, né? A cidade se chama Foz do Iguaçu, aonde você tem as cataratas do Iguaçu. Lembre, Foz é onde o rio termina, tá bom? Então, veja que interessante, né? A característica do Rio Paraná, tá? Então, nessa tela, ela mostra muito bem o que eu disse a vocês. O Rio Paraná, tá? Cujos afluentes são o Rio Piquiri e Ivaí, são importantes por hidrelétrica. Deixa eu até trocar uma ideia com você agora. A bacia do Rio Paraná é uma bacia predominantemente de planalto. Então, vamos fazer uma conexão importante. Rios de planalto têm grande potencial para a produção de energia hidrelétrica. E foi o que se fez ao longo de muitos anos, a construção de usinas hidrelétricas na região. Há uma relação. Lembre, apesar de ter do estado do Paraná, você tem ao norte do Paraná o estado de São Paulo. Você tem essa região do Paraná, São Paulo, parte de Santa Catarina, uma região de alta densidade demográfica, muita gente morando. São Paulo é um centro industrial, o interior de São Paulo é extremamente dinâmico. O estado do Paraná, principalmente o norte do Paraná, há uma conexão muito grande com São Paulo em dinamismo econômico. Com isso, a demanda por energia é muito grande. As hidrelétricas são construídas na bacia do Paraná para atender a demanda de energia da região mais urbana e industrial mais desenvolvida do Brasil. Diante disso, claro que você pensou na usina de Itaipu, uma parceria entre Brasil e Paraguai, constrói na fronteira que por muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Agora é a Três Gargantas na China. Mas não vamos entrar numa disputa de super trunfo. A usina de Itaipu, ela é gigantesca e tem como característica produção para atender a demanda da região centro-sul do Brasil. Compra-se parte da produção do Paraguai, porque a produção do lado paraguaio é muito alta, o Paraguai não consome tudo, e isso o Paraguai exporta para o Brasil, tá? Por isso que é muito importante uma boa política de vizinhança entre Brasil e Paraguai, porque somos consumidores de energia elétrica vindo da parte da usina de Itaipu. Deu para entender? Tá? Então, veja bem, ó, as características. A bacia do Rio Iguaçu tem como os principais afluentes o Chopin, no sul do estado, e o Negro, que limita com Santa Catarina. A bacia do Ribeiro do Iguape, lá na fronteira com São Paulo, tá bom? A bacia do litoral paranaense, que vai para o Atlântico. A bacia do Rio Tabagi, cujo principal rio é o Tabagi, que tem 550 quilômetros de extensão. Então você vai, ou nessa tela, ou na tela anterior, tá? Você vai identificar as características dos rios, que é importante entender o sentido e a importância econômica deles, correto? Maravilha. Então, se está correto, a gente vai seguir aqui, ó, tá? Aquilo que eu disse a vocês. Aí, nesse mapa, então vamos dar um zoom aqui para a gente poder ficar mais feliz. Isso aí, ó. Repare, né? Itaipu, que fica na fronteira com o Rio Paraguai, ou com a fronteira com o Paraguai, perdão, tá? Uma obra gigantesca no período militar, durante aquele chamado milagre econômico, uma grande obra de infraestrutura que transformou a região em todos os aspectos, impactos socioambientais, desenvolvimentismo, pujança econômica, isso que nós vamos conversar depois nas próximas aulas. Itaipu se transformou um dos pontos mais importantes do mundo. E hoje, a binacional, né, também é uma atração turística. Tá bom? A importância é a produção de energia, óbvio, mas também se busca o turismo como uma segunda atividade nessa região. Maravilha? Maravilha. Então vamos lá, vamos ver o que temos para frente. Aí a imagem de Itaipu, correto? Da hidrelétrica gigante, de um lago gigantesco. A imagem de Foz do Iguaçu, né? Lembrando que Foz do Iguaçu é onde o Rio Iguaçu deságua no Rio Paraná. E essa está entre as 7 maravilhas do mundo, trazendo turistas do mundo inteiro para admirar, aproveitar a paisagem dessa região.
correto? Um ponto importante que você já deve ter ouvido falar é que a bacia do Paraná, apesar de ser uma bacia de planalto, e de planalto você sabe que é difícil navegar, mas existem aquelas obras que condicionam a navegabilidade nos rios de planalto, que são as reclusas. Então, se tem um projeto que começa na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Lá em Piracicaba tem um totem que diz assim, além de você ir na Rua do Porto, comer os peixes, aquela delícia, tá? Na verdade está escrito assim, aqui começa, lá em Piracicaba, né? Aqui começa a hidrovia do Mercosul, que é o rio Tietê, o rio Piracicaba, que deságua no rio Tietê, que deságua no rio Paraná, que recebe as águas do interior do Paraná, e ele então torna-se navegável através de reclusas e passando da fronteira do Paraná com o Mato Grosso do Sul, tá? Descendo a fronteira com com o Paraguai e a Argentina, chegando então o Rio Paraná, saindo lá em Buenos Aires. Então, quando você chega no Estuário do Prata, que é o final da Bacia Platina, à sua esquerda está Montevidéu, do Uruguai, à sua direita, Buenos Aires, na Argentina. Então, é uma conexão importantíssima, porque eu disse a você, essa região é a região de maior concentração urbana e industrial do Brasil, o Centro-Sul. E o Paraná está dentro do Centro-Sul. São Paulo é a principal, mas o Paraná está conectado a São Paulo, está conectado ao Centro-Sul. Então, a hidrovia Tietê-Paraná é a hidrovia do Mercosul, em processo de avanço e desenvolvimento. Há um detalhe, assim, estamos agora vivendo um momento muito difícil de alterações climáticas e as chuvas não estão sendo tão representativas quanto foram no passado, e os rios que são rios perenes, que são rios que não secam, eles estão com seus volumes, apesar de serem perenes, muito baixos. Rios muito baixos dão um prejuízo porque impactam na navegabilidade. Os rios com os volumes muito baixos faz com que as embarcações gigantes, embarcações que transportam as commodities agrícolas, que é a principal atividade econômica do interior do Paraná, compromete o escoamento. E aí sobrecarrega as rodovias porque os barcos não conseguem, em função da pouca chuva e, consequentemente, né, da baixa vazão. Maravilha? Tá? Então a gente tem esse cenário aí que vocês estão vendo da hidrovia do rio Tietê, tá? Paraná. Ok, seguindo então o nosso conteúdo, tá bom? Aqui, vamos seguir aqui. Tcharam, tcharam. Às vezes dá umas bugadas aqui que eu preciso correr. Então nesse exato momento bugou, tá? E aí eu tenho que passar. Agora vai dar certinho. Só um minutinho. Isso. Ok. Tá? Muito bem. Opa. Vamos dar uma bugada aqui. Vamos desbugar? Vamos desbugar. Desbugando. Aê, desbugou. Tá? Bom, brincadeira à parte. Vamos fazer um exercício da UEM? Exatamente, né? Para conversar com isso, olho na tela, cola no texto comigo. Com relação à rede hidrográfica no Paraná, assinale o que for correto. As redes hidrográficas são caracterizadas pela direção de percurso dos rios que a constituem, ou seja, os rios de Planalto, que correm do leste para o oeste, e os rios do litoral, que correm de oeste para leste. Tá? Veja que interessante, ó. Direção de percurso, aquele mapa que você viu agora há pouco, né, do sentido das setinhas, ou seja, rios de Planalto que correm de leste para oeste, são os que predominam no estado. E os rios do litoral, que correm do oeste para leste, quer dizer, sai da Serra do Mar e vai para o oceano. Ok? O Rio Iguaçu nasce na região metropolitana de Curitiba, sendo conhecido pelo seu potencial hidroenergético. Perfeito? Maravilha? Agora veja que interessante o número 4. No rio Paranapanema, na fronteira com o Mato Grosso do Sul, localizam várias ilhas que interferem na dinâmica fluvial. Atenção, o rio que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul é o próprio Rio Paraná.
O rio Paranapanema, ele é fronteira com São Paulo, tá? Paranapanema é com São Paulo. Paraná é com o Mato Grosso do Sul. A Ponte da Amizade, a famosa Ponte da Amizade, que ela permite o acesso de veículos e pedestres para o Paraguai e o inverso. E ela está localizada sobre o rio Paraná, tá? Então, o que nós temos aqui? Essa informação, opa, tá? Ah, sim, agora deu uma bugadinha aqui e voltou, tá? Voltou bonitinho, isso mesmo, tá bom? Então, é muito importante entender que a Ponte da Amizade citada nessa questão, eu acabei já passando para vocês a interpretação. A Ponte da Amizade é o grande... Você tem a Ponte da Amizade, que é a ponte que liga o Paraguai a Foz do Iguaçu, e a Ponte Tancredo Neves, que é a ponte que liga a Argentina a Foz do Iguaçu, tá bom? Ok? Também sobre o rio Paraná. Maravilha? Tá? E agora aqui então a gente chega na questão relacionada a 16. A navegação dos rios litorâneos, tá, é inapropriada às embarcações, porque grande parte, devido à pequena extensão, é profundidade insuficiente desses rios. De fato, né, o litoral muito estreito, os rios muito estreitos. Então o que você tem, né, é exatamente isso. O que você tem é a número 4 que está errada, porque fala do rio Paranapanema, como eu disse a você. Paranapanema é fronteira com São Paulo, o Paraná é com o Mato Grosso do Sul. Só acrescentando outra informação, né? A Ponte da Amizade liga a Cidade do Leste a Foz do Iguaçu, e a Ponte Tancredo Neves é que liga ao lado argentino, a Puerto Iguaçu a Foz do Iguaçu, ok? Formando a tríplice fronteira, região muito, 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 muito dinâmica mesmo, tá certo? Maravilha, ok? Tá? E aí, a gente tem aqui, ó, né, a ideia da hidrografia. Vamos continuar com nossos estudos, e agora a gente vem aqui para a questão relacionada, tá? Isso, aqui, né, a questão relacionada. Vem cá, meu mousezinho, me ajuda aqui, que hoje você resolveu dar uma bugada aqui, mas a gente vai seguindo aí, viu, gente? Faz parte do processo, né, do aprendizado, a gente trabalhando aqui, ok? Ok, maravilha, tá? Então vamos lá, vamos que vamos. Mais uma questão que nós temos sobre as bacias hidrográficas. Sobre as bacias do estado do Paraná, algumas das características socioambientais assinalam que é correto. Vamos lá bater um papo sobre essas questões? É correto o número 1. Devido às características geomorfológicas do território paranaense, predominam rios de planalto, certo? Caracterizados pela presença de cachoeira e corredeiras. Poxa vida, lembra? Tá? Vamos aqui conversar aqui, ó. Vou conversar com vocês. Lembra? Primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto. Rios têm que ser encaixeirados. É região de planalto, é rio irregular. Veja o número 2. O rio Ivaí inundou recentemente vários locais na região central do estado do Paraná. Ele nasce no Vale do Ribeira. Gente, o rio Ivaí, aí você percebe, o Vale do Ribeira, vai anotando, o Vale do Ribeira é fronteira com o sul de São Paulo. O Vale do Ribeira é onde existe, no estado de São Paulo, a Caverna do Diabo, que é uma área kárstica, né? Como eu falei para vocês, ela é fronteira da região com o primeiro planalto, ela tem uma formação kárstica, e o rio Ivaí, ele está no centro do estado do Mato Grosso do Sul, ok? Então até o próprio texto diz assim, olha, o rio Ivaí, recentemente, vários locais da região central do estado do Paraná, ele inundou. Se ele é da região central do estado do Paraná, e o Vale do Ribeira é lá no sul de São Paulo, mais próximo ao litoral, não dá conexão, por isso que a 2 está errada. 4. A Itaipu é uma usina hidrelétrica em parceria com a Argentina. Falamos tanto isso, né? Itaipu é parceria com o Paraguai, uma parceria entre Brasil e Paraguai. Então já está errado e não fica na foz do rio Piqueri, fica na foz, na conexão da região com o rio Iguaçu. Ok? 8. Parte da bacia hidrográfica do rio Paraná faz limite entre os estados de São Paulo e Paraná. Ele apresenta um grande potencial hidrelétrico, como as represas de Rosana e Capivara, localizadas ao longo do seu curso. Olha,
Tá certo, mas faltou falar da fronteira com o Mato Grosso do Sul, tá bom? Que também tem a usina de Primavera. Então é importante agregar isso aí. E o 16, tá bom? A 8, ok? O 16, faltou falar do que eu falei anterior, é do Rio Paraná, tá? O 16, o Parque Estadual de Vila Velha, conhecido local turístico do Paraná, está inserido na bacia do Rio Tibagi. Olha, Ponta Grossa, aproveitando essa questão para trazer essa informação para vocês, Ponta Grossa, que está no segundo Planalto, tem o Parque Nacional de Vila Velha, aquele que tem uma taça, que é um testemunho da ação erosiva na região. E o rio Tibagi é a principal base de escoamento da região. Então anota aí, Tibagi é na região de Ponta Grossa, ok? Maravilha, vamos seguindo então, tá? Vamos seguindo, bacana. Seguindo aqui a nossa condição, veja que interessante que está escrito no texto. Paraná vegetação. E eu estou mostrando para vocês prédios e estou mostrando para vocês um campo agrícola. Pois é, por causa desse desenvolvimento urbano e de agricultura moderna, tomou-se o espaço dos biomas predominantes no estado do Paraná. O estado do Paraná é um estado cuja preservação do bioma original não é destaque representativo. Não é só o Paraná, né? A gente tem isso no Cerrado do interior do Brasil, a Mata Atlântica em todo o país. Então no Paraná não foge a regra, tá? Não fugindo à regra, aqui eu tenho uma ideia do bioma do Paraná, tá? Então nessa ideia a gente vai passear um pouquinho. Primeiro, nos manguezais. Os manguezais, eles se encontram na região do litoral, de um solo alino com alto teor de sais, supersaturado de água, onde você vai encontrar essas plantas que têm um papel muito importante. Os manguezais são os berçários das espécies marinhas e das espécies continentais. O crescimento, a atividade portuária, o crescimento imobiliário vem destruindo, né? A cidade de Guaratuba, no litoral, é uma cidade muito agradável, um turismo de praia, mas, como qualquer cidade brasileira, tem sua expansão imobiliária sobre os manguezais, o que compromete a sustentabilidade. Lembre, os manguezais, eles correspondem com uma principal barreira do avanço do nível do mar e são também importantes sequestradores de carbono e estão sendo destruídos em função do crescimento da expansão imobiliária, correto? Então os manguezais, que você vê aqui, ficam no litoral, correto? Maravilha. Bom, outro ponto muito marcante é a presença da vegetação ombrófila. Traduzindo, é a vegetação fechada, a vegetação da Mata Atlântica. E essa vegetação, ela vai acontecer aqui, ó, nessa onde estão as nossas setinhas, que é a região úmida. Lembre, essa região chove muito, é a região do tropical úmido, da massa tropical atlântica, que provoca a umidade nessa região. Então, essa vegetação que você está vendo nos morros, na imagem que você vê, tá, indica a presença de Mata Atlântica na Serra do Mar. Já essa imagem marrom que você está vendo são áreas de campos, tá? Só voltando, tá? Que são áreas de campos de transição. Bom, veja o grande símbolo do Paraná. O grande símbolo do Paraná, que está representado na bandeira do Paraná, que é a araucária, é o pinheiro do Paraná, que é propagado por essa ave linda azul, chamada gralha azul, muito importante por dissipação das sementes da araucária. A araucária, né, ou também conhecida como mata de araucária, está dentro da floresta atlântica, símbolo do Paraná, conhecido como pinheiro do Paraná, foi devastado pelo crescimento daquela imagem que eu mostrei anteriormente, que é a imagem do crescimento urbano industrial. Por ser uma madeira de muito interesse para a indústria do papel e celulose, o descontrole do desmatamento quase levou à extinção esse bioma. Porém, né, hoje se busca uma recuperação. Quando você vai chegando em Curitiba, você vê aquele mar de araucária, né, São José dos Pinhais, que é a cidade da grande
Curitiba, onde está o aeroporto, né, você vê no Mar de Morros, lembrando que Curitiba está no primeiro planalto e é uma região mais acidentada, de maior altitude, temperaturas menores, a araucária é importante. Por isso, a araucária é de temperaturas mais baixas, tá? Uma vegetação mais homogênea, tá certo? Com folhas aciculifoliadas e apresentam, então, essa condição simbólica para o estado, correto? Bom, a região da araucária, né? Vamos seguir aqui, ó. Opa! A gente vai trocando aí, vou aparecendo, tem hora que é para aparecer, tem hora que não é, né? Vem aqui, vamos trocar agora esse slide aqui. Essa aula agora ele está dando uma bugadinha, mas vai dar tudo certo, tá? Vamos lá? Ok? Nessa vegetação chamada floresta estacional semidecídua, tá? Que é uma vegetação mais para o interior, ela se encontra junto às margens das planícies do rio Paraná, das planícies aluviais. É a vegetação às margens do rio Paraná. O que é mais importante de se entender é isso aqui, pessoal. É entender essa informação. Qual? Veja, nessa imagem, aqui eu vou sair aqui do lado, né, deixa eu trocar uma ideia de novo aí entre nós aqui. A ideia é a seguinte, tá? 1930, repare, né, que a saída da vegetação, né, veja que o interior está mais intacto. Essa região mais fria, principalmente ao norte, é onde o café chegou, né, a região de Londrina é onde o café vai chegar e vai retirar a vegetação, né, da região, correto? Até aí tudo bem, você sabe isso aqui. Agora repare, 1950, né? 1950, o Brasil já está num processo de industrialização e o avanço da agricultura moderna, ele se estende pelo interior do Paraná, tá? E veja, em 1965, que a vegetação ela vai sendo substituída por práticas agrícolas e a floresta vai diminuindo. Em 1990, praticamente, a mata nativa foi embora. Aquilo que eu disse a você, tá? Que com o desenvolvimento, o crescimento das cidades, das grandes atividades agrícolas, produtores de commodities, vem substituindo a ocupação do bioma original, levando a essa cena. Você repara que no litoral ainda tem uma área mais verde, é porque é a vegetação sobre a Serra do Mar, uma região de difícil ocupação, um litoral muito estreito, tá? Veja também lá no cantinho uma mancha verde que é na região de Foz do Iguaçu, que ainda se mantém uma parte da vegetação. Mas o estado como um todo, ele foi muito degradado em função desse modelo, né, agrícola clássico de expansão de fronteira agrícola. Beleza? Maravilha então, né? Então olha só. Ok? Maravilha. Muito obrigado. Veja que nós aprendemos o relevo, aprendemos o clima, a vegetação. Pegue o mapa do Paraná, faça um mapa mental, escreva essas informações, tá? Elas serão muito úteis para a sua prova. Valeu? Muito obrigado. A gente vai continuar o nosso trabalho falando sobre economia, sobre população do Paraná nas aulas a seguir. Valeu? Obrigado e até a próxima. Opa, deixa eu terminar aqui, ó.